Você está entrando no mundo da informação, autoconhecimento, denúncia e diversão. Esse é o Raio X do Brasil. Seja bem-vindo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema que tem movimentado a política internacional, um conflito entre dois países, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Eu sou o Lucas, seu apresentador, e hoje vamos tentar entender as relações complicadas entre esses países. Como a história entre eles se desenvolveu, quais interesses em jogo e como tudo isso impacta na Península Coreana, mas o mundo inteiro. Para isso, contamos com os dois convidados especiais que entendem muito sobre o assunto, os jornalistas Guilherme e Raul. O Guilherme que passou muitos anos cobrindo a Ásia Oriental e vivendo perto de vários momentos tensos nessa região. Vamos compartilhar suas impressões sobre o que rola nos bastidores da política e da diplomacia. E vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o que cada país quer e o que está em disputa. É um prazer, obrigado pelo convite de hoje. Vamos estar aí conversando sobre esse potencial zona de conflito aí entre os Estados Unidos, Coreia do Norte e Coreia do Sul. E Raul, por sua vez, vai nos dar uma visão mais detalhada das questões militares envolvidas, com as forças armadas dos dois países que se posicionam e quais são os interesses econômicos por trás disso. Além disso, ele vai nos dar implicações que essa tensão pode ter à segurança global. É um prazer também estar aqui presente para divulgar e propagar todo o nosso conhecimento, porque eu creio que é muito importante até para as pessoas ficarem mais informadas sobre esse assunto. Primeiro de tudo, vocês podem explicar como é que esse conflito começou para a galera estar a par do assunto? Sim. O conflito entre as Coreias tem raízes profundas, que remontam ao fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Península Coreana foi dividida em duas zonas de ocupação, o Norte, sob influência soviética, e o Sul, sob influência americana. Isso culminou na Guerra da Coreia, de 1950 a 1953, que terminou em um armistício, mas sem um tratado de paz formal. Desde então, as duas Coreias têm vivido em um estado de trégua armada, com constantes tensões e provocações. Guilherme, para começar, você pode nos explicar um pouco sobre quais são os principais objetivos da Coreia do Norte ao continuar seu programa nuclear mesmo com tanta pressão internacional e tantas sanções? Então, Lucas, a Coreia do Norte enxerga o seu programa nuclear como uma peça fundamental para garantir a sobrevivência do regime. Em primeiro lugar, eles acreditam que as armas nucleares é a melhor defesa contra qualquer tentativa de intervenção ou mudança de regime imposto de fora, especialmente por parte dos Estados Unidos ou da Coreia do Sul. Sem esse tipo de armamento, o regime se sentiria muito mais vulnerável às pressões externas. E outra coisa, o governo norte-coreano, ele usa o programa nuclear como se fosse uma ferramenta de negociação nas relações internacionais. Basicamente, eles tentam trocar concessões, como congelamento de desenvolvimento nuclear, por causa dos benefícios econômicos ou também pelo alívio de algumas sanções. E por último, a posse de armas nucleares também tem um peso muito grande dentro do próprio país. Elas são vistas como um símbolo de poder, independência, o que o governo reforça a ideia de que a Coreia do Norte é uma nação forte, capaz de se defender e se impor do cenário global. E vocês podem explicar como é que esses conflitos evoluíram a partir do tempo que passou? Então, as tensões nunca desapareceram de fato. No norte, a dinastia Kim consolidou um regime fechado e autoritário, que vê o desenvolvimento nuclear como uma garantia da sua sobrevivência. Enquanto isso, o sul, com o apoio dos Estados Unidos, se desenvolveu como uma democracia próspera, mas sempre sob a sombra da ameaça da Coreia do Norte. Nos últimos anos, especialmente sob o governo de Kim Jong-un, a gente tem visto um aumento significativo nos testes de mísseis e no desenvolvimento nuclear, o que preocupa ainda mais as relações com o sul e seus aliados. Entendi. Então essas tensões nunca desapareceram, né? Raul, como você descreveria o clima atual da Península Coreana? Hoje em dia, a península vive um clima de tensão constante, como o Guilherme comentou pra gente. A cada teste nuclear ou exercício militar que a gente faz, o mundo segura a respiração. A Coreia do Norte vem fazendo os exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. E isso é uma ameaça direta, ainda mais porque a Coreia do Sul e seus aliados veem como uma necessidade de defesa. Esse jogo de poder e intimidação cria uma atmosfera onde qualquer erro, qualquer falha de cálculo pode ser catastrófico para ambos os lados. Então, mas o que impede os conflitos abertos entre as Coreias? Então, o que impede um conflito aberto entre os dois é o medo de essa guerra se tornar algo maior, uma guerra nuclear, por exemplo. Ambos os lados sabem que uma guerra seria devastadora, não só para as Coreias, como para toda a região. Além disso, tem uma rede complexa de alianças que torna qualquer ação militar um risco global. A dissuasão, embora tensa, é o que mantém a paz precária até agora. Então tá claro que os dois lados estão com medo de um conflito armado. E como a população da Coreia lida com a situação da tensão constante?
Olha, Lucas, é uma realidade bem difícil para ambos os lados. No sul, as pessoas seguem com suas vidas, mas sempre com aquela sensação de que algo pode acontecer, sabe? Para os sul-coreanos é como viver uma ameaça. Já no norte, a situação é bem diferente. O regime controla fortemente as informações e mantém a população em um estado de alerta contínuo, mas com uma narrativa de que o regime é sempre a única defesa contra a agressão externa. Essa manipulação de percepção pública contribui para a manutenção do poder da dinastia de Kim. Vocês acham que essa situação da Península Coreana pode afetar o Brasil? Assim, embora geograficamente distante, o Brasil não está imune. Um conflito na Península Coreana teria consequências econômicas globais, não só no Brasil, afetando mercados e cadeias de suprimentos dos quais o Brasil depende. E além disso, como membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil poderia ser chamado a participar de negociações ou apoiar sanções. E claro que qualquer conflito de grande escala pode ter complicações humanitárias e políticas que vão ressoar globalmente. Guilherme, pensando no papel das grandes potências como os Estados Unidos e a China, você acha que elas podem influenciar no possível desfecho dessa crise? Então, os Estados Unidos e a China são atores-chave nesse conflito. Os Estados Unidos têm um compromisso na defesa com a Coreia do Sul e vem a Coreia do Norte como uma ameaça à segurança regional e global, especialmente por conta do seu programa nuclear. Já a China, embora seja aliada da Coreia do Norte, não deseja uma guerra na península, pois isso poderia desestabilizar a região e resultar em uma crise de refugiados, além de fortalecer a presença militar dos Estados Unidos na Ásia. Por isso, a China atua como uma espécie de mediadora, buscando manter a estabilidade, mas sem abrir a mão de seu apoio estratégico a Pyongyang. Para finalizar, qual é a perspectiva de vocês sobre essa potencial zona de conflito? É difícil a gente prever com certeza sobre isso, mas o que parece claro é que a paz só será possível com muito diálogo e concessões em ambos os lados. No entanto, a desconfiança é grande e as diferenças são profundas, você sabe, né? A comunidade internacional precisa continuar pressionando por uma solução diplomática, mas o caminho ainda é longo e incerto. A gente sabe que tem muitos interesses por trás dos países no mundo global, mas nós acreditamos que um bom diálogo, uma boa comunicação nos países evitam boa parte das guerras e boa parte de acordos militares, e tudo isso envolve a proteção da população em geral. Obrigado pela participação especial de vocês nesse podcast, falando sobre um assunto tão importante quanto essa potencial zona de conflito. Obrigado de verdade, até a próxima.